Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a aula da nossa semana? Essa semana nós vamos fazer a resolução dos exercícios que eu deixei para vocês, da montagem cineminha. Vocês conseguiram fazer? Então agora vocês vão corrigir comigo. Vejam se vocês acertaram todas as questões e corrijam as que não estiverem certas. Vamos lá? Então olhem aí. O primeiro exercício que era para fazer dizia assim: observe a polia de baixo e assinale a alternativa correta, de acordo com as imagens aí que eu deixei ao lado para vocês dessas duas polias, que estão ligadas por uma correia. A imagem mostra o movimento no sentido horário e no sentido anti-horário. E essa alternativa zero, ela gira no mesmo sentido que a de cima, ela gira no sentido inverso que a de cima, ao contrário. Então ele quer saber, quando eu giro a manivela que está ligada na polia de cima, a polia de baixo gira no mesmo sentido ou no sentido inverso? Então vamos ver a resposta certa. A resposta certa é a primeira alternativa. Ela gira no mesmo sentido que a de cima. Nós vimos isso na nossa aula. Quando eu girei a manivela com vocês, nós vimos que a de baixo girava para o mesmo sentido. Próxima pergunta. Assinale a alternativa que explica os movimentos das polias. A correia transfere o movimento da polia de cima para de baixo. A correia não transfere o movimento da polia de cima para de baixo. O movimento das polias não dependem da correia. Então, nós vimos na nossa aula que quando a gente tira a correia, somente a polia que eu estou girando com a manivela que se movimenta. Então, para a gente transmitir o movimento da polia de cima para de baixo, a gente precisa da correia. Então, a alternativa certa é: a correia transfere o movimento da polia de cima para a de baixo. Próxima pergunta. Retire a correia da montagem. Observe e comente com seu grupo o que aconteceu com o mecanismo da máquina. Qual a função da correia neste mecanismo? Eu até falei com vocês na questão anterior que quando a gente tirou a correia, foi possível observar que ao girar a manivela, somente a polia de cima ela fazia o movimento. A de baixo não recebia o movimento. Então observem aí a nossa resposta. A função da correia é permitir o giro das polias, pois transfere o movimento de uma polia para outra. Então, a função da correia é transmitir o movimento de uma polia, a polia que está recebendo a força através do motor ou através da força manual para outra polia. Então, a função da correia é transferir o movimento de uma polia para outra. É muito importante que vocês façam a correção dos exercícios com muita atenção e capricho. Não deixem de fazer, tá bom? Então, essa semana foi essa a resolução dos nossos exercícios. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!